Isso. Virou, o que tem que fazer agora? Vai lá. Qualquer uma. Isso, agora é o papai. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com duas visitas ilustres. Meu querido amigo Guilherme Coco, tudo bom, querido? Ótimo. É muito bom ter você aqui. E claro, a estrela do dia, Alice, que não tá dando muita bola pra gente agora, por motivos óbvios. Ela tá brincando. E a Alice anda super famosa, né, Guilherme? Pois como é que é isso? Ela tá famosa, mesmo porque eu estou valorizando algo nela que é fantástico, criança, é o brincar. Então, o trabalho que eu desenvolvo hoje nas redes sociais é voltado para pais e para profissionais que trabalham com criança, como a gente pode utilizar esse brincar para ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, ajudar no processo educacional dos nossos filhos, os profissionais entenderem como o brincar é uma excelente ferramenta, realmente na prática continua sendo para o processo educacional. E uma coisa muito interessante, Carlige, e esse momento que demonstra muito que aqui não tem ensaio, aqui não tem enredo, tem Alice brincando. E o adulto, os pais e os profissionais entender e intervir, mediar esse momento é o grande desafio. Engraçado você mencionar isso, porque até um momento antes da Alice, você comentava, conversava, dava aula sobre isso, mas o seu público basicamente era o universo da escola, né, oficial. Professores, coordenadores, supervisores, enfim, especialmente da educação infantil. Hoje, e aí eu te pergunto até se foi pós-Alice, você conseguiu ver um novo público, um público carente, que são os pais. Pois é, e o principal motivo, Carlige, é por gostar demais de ser pai. Assim, eu sou apaixonado em ser pai, não mais do que pela Alice, mas é impressionante como é impressionante como esse momento de me tornar pai me fez chegar a isso que você falou. Porque, como eu sempre defendi que um profissional ele tem que gostar muito de trabalhar com criança, eu descobri que pais, para poder somar mais ainda na vida dos filhos, eles devem se ver como pais. E se ver como pai, se ver como mãe, Carlige, não é tão simples, não é tão difícil. Não é tão natural também. Além disso que você falou, nós passamos por um momento que a culpabilização de não fazer o certo atormenta muito os pais. E uma das coisas que eu defendo como metodologia, tanto que é por isso que eu criei a metodologia Pais Possíveis, é que pais possíveis, Carlige, são aqueles pais que entendem o desenvolvimento da criança, entendem a importância do brincar, só que o mais importante, para mediar esses dois aspectos, ele precisa de um terceiro que é fundamental. Se ver como pai possível, se ver como mãe possível, entender que eu erro, eu acerto e eu tenho características. Eu trabalho 10 horas, eu trabalho 8 horas, eu trabalho na frente do computador, eu tenho que utilizar o celular, eu não tenho tanto tempo para leitura, mas eu tenho tempo, por exemplo, para eu levo meu filho todos os dias para a escola. Então, pais possíveis são aqueles que compreendem a sua realidade, as suas características, para poder ser ou se transformar em pais possíveis. Esse é o grande diferencial que eu encontrei por ter estudado tanto, por ter me aprofundado tanto em desenvolvimento infantil e ver que os nossos filhos precisam de pais possíveis. Eles não precisam de pais melhores, nem pais piores. Incríveis? Não precisam. Eles precisam se ver presente. Os pais de revista ou de novela. E aí que vem o que você falou do lado profissional. Porque quando o profissional se faz presente com uma criança, essa criança fica com ele o resto da vida. Como assim o resto da vida? Eu tenho uma memória afetiva com as minhas professoras da educação infantil, do primário, porque eram as minhas tias. Elas me ensinaram a escrever brincando. E de repente aquele mundo adulto da escola, do fundamental e médio, eu tenho que me esforçar muito para lembrar dos meus professores. Não é que eles não foram importantes. Só que quando esses professores entraram na minha vida, eu já estava esquecendo o que era ser criança. E
né, de certa forma, um momento também de transição, porque Sim. o impacto afetivo desses professores é muito menor também. Pois né? Porque eles já não sentam mais para ler com a gente, É. eles não sentam para brincar, eles não fazem uma contação de histórias, enfim, aquele universo lúdico também vai se perder. É interessante E o quando impacto você fala é menor. isso, Khalid, porque se a gente vai atrás dos aspectos psicomotores, são os aspectos cognitivos, afetivos e motores. A afetividade é algo subjetivo, mas o palpável da afetividade é o quanto eu afeto e o quanto o ambiente me afeta. Então, enquanto eu afeto uma criança, enquanto essa criança me afeta, constrói uma relação afetiva, que quanto mais ótima, quanto mais Saudável, feliz, tranquilo. efetiva para uma criança, isso pode se tornar um aspecto pedagógico. Ao saber disso, ao estudar isso, ao ensinar isso a profissionais da educação, professores em geral, eu percebi que os pais também poderiam aprender isso. Só que aprender, Khalid, preste muita atenção no que eu vou falar. Sim, os pais querem aprender, só que o mundo digital possibilita pegar. E pegar, nossa, que gostoso, senta ali para comer. E o pegar às vezes não significa que aprende. Muitas vezes significa que eu comprei um produto. E aí o que acontece? Quando eu falo de ensinar pais, os princípios que eu aprendi ensinando professores, eu estou ensinando pais. Então os pais precisam entender na prática, Khalid, o poder do chão de uma criança. Eles querem entender na prática como utilizar o brincar para ajudar na hora do comer, para ajudar na hora do dormir, para ajudar no processo da educação de casa, para se sentir mais pai e mãe. E ninguém, a gente não nasce sabendo esse tipo de coisa e quando vira mãe, quando vira pai, a gente também não vem com uma cartilha. Você também tem casa e você gosta? Eu também adoro. Ainda bem que a vovó deu pra você, não deu pra mim. Adoro Eu ia comer tudo. esse biscoito de chocolate. Guilherme, vai só como um elogio, mas, e não deixa de ser, mas eu acho que é mais uma constatação. A minha memória com o Guilherme também é uma memória afetiva, porque nós já fizemos algumas formações juntas, eu já vi algumas das suas aulas, você é professor do Instituto Paranense de Ensino, curso de psicomotricidade, outros cursos também, há algum tempo já, vamos ficar falando muito de texto, revela a idade. Mas o que eu acho fascinante, de verdade, é perceber a energia que você traz para o seu encontro, que transforma aquela sala de aula. Então, o normal, né? Adultos indo para aula na pós-graduação, cedinho, meio mal-humorado, alguns, sim, né? Alguns já sorrindo, enfim, mas aquele ambiente mais ou menos calmo, mais ou menos neutro. Meia hora depois já está todo mundo rindo, conversando, brincando e aquela energia positiva. Muito bem. E isso então eu falei que é só como elogio, e mas o que eu acho fascinante é justamente a ideia de que o ensinar, o brincar, o entender, brinquedo, brincadeira, o brincar, a atividade, os jogos, os desafios, como utilizar essas ferramentas e tal, de certa forma ele é necessário um movimento anterior, que é lembrar que todos nós fomos crianças ali, né? E bacana. É resgatar essa criança. E esse resgate afetivo que você está falando, esse despertar, esse brilho nos olhos, nós adultos, se a gente não parar para pensar novamente o que é a nossa vida, a gente não apenas esquece, a gente enterra. Ok? Então, assim, que triste quando o adulto esquece o que é ser criança. Que é a experiência do Ziraldo, que você comentou sim, muito. Que aí eu gosto muito de citar dois livros, que é O Menino Maluquinho e O Pequeno Príncipe. E cada vez que eu leio O Pequeno Príncipe, esses dias eu me peguei interpretando o início do livro, que ele fala que desenhou a jiboia comendo o elefante e mostrou para um adulto. E o adulto fala, isso é um chapéu. Aí ele falou assim, não contente com isso, ele desenha a mesma jiboia, só que agora com o desenho, deixando bem claro que é um elefante. E o adulto despreza, falando para ele, vai estudar geografia, história. E aí no final, no meio do livro, quando ele encontra o Pequeno Príncipe,
o Pequeno Príncipe fala, me desenha um carneiro. E aí ele desenha um carneiro de um jeito, não, esse é muito magro, esse é muito triste e tal. E aí o adulto, o aviador, já meio estressado, desenha uma caixa. Quando ele desenha uma caixa, o Pequeno Príncipe fala, nossa, que carneiro lindo. Nossa, agora ele está comendo. E aí o aviador entra novamente naquele espírito que ele perdeu quando ele era criança. E qual que é a grande mensagem do Pequeno Príncipe? Adultos, cuidado. Não se esqueçam o que é ser criança. Então, o maior medo do aviador era, e aí quem quiser continuar, tem uns filmes agora do Pequeno Príncipe também, é que o perigo do adulto é aquele adulto que quando esquece o que é ser criança. Então, esquecer o que é ser criança não é que você tem que ficar brincando, você tem que quebrar tudo, não. Esquecer de o que é ser criança, Kalige, envolve não dar valor a questões afetivas simples, como o brincar. O brincar pode estar você assistindo futebol com o seu filho e no meio do jogo o seu filho achar graça de que um jogador furou a bola, ou chutou a bola longe, ou errou, e de repente ele quer, nossa papai, olha só, e você vidrado naquilo que está fazendo não percebe que a alegria do seu filho é, além de ver aquilo no futebol, estar com você. Então eu tenho que possibilitar o meu corpo pro meu filho. Eu tenho que possibilitar o quanto esse momento de estar com ele é interessante. E aí eu falo do segundo livro, que eu gosto muito, que é o Menino Maluquinho. Uma coisa que o Ziraldo fez formidável, que eu só descobri depois de adulto, que bom. O quanto é triste o final. Quando ele fala que, e de repente o Menino Maluquinho cresceu. Mas não é só, quem lê o livro só mostra a ilustração das pernas do Menino Maluquinho. E o que significa isso? Uma criança, quando vê o adulto, vê a perna. E uma criança, quando quer chegar no adulto, e esse adulto só mostra a perna, a criança fica triste. Porque os profissionais da educação infantil, quem está ouvindo isso vai se sentir, vai encher. Quando vai falar com a criança, abaixa. Quando vai falar com a criança, senta. Porque estabelece um dos aspectos de captação de informação mais precisos, que é a visão. E quando ele estabelece a visão com a criança, o que ele faz? Ele cria uma relação auditiva, expressiva, e aí o que acontece? Estabelece a comunicação, estabelece a afetividade. E aí o que acontece? Nesse momento do livro, nesse momento da criança, são situações que eu posso representar agora para você, quando a gente fala do assunto da criança. Se eu chegar e dar um comando para Alice agora, por exemplo, Alice, você pode vir aqui, por favor? Isso. Eu posso fazer dessa maneira com o comando, ok? Como também, pode voltar lá brincando. Pode ir lá na mesa de novo. Eu posso fazer a mesma ação de querer que ela venha até mim com o meu corpo de outra forma. Por exemplo, Alice, eu queria ler um livro. Vamos ler isso daqui? É do menininho que tem um chapeuzinho, uma touca vermelha. Quem tem uma touca vermelha que você conhece? O Saci? Tá. Então ajude o papai a folhear o livro. Ótimo. A diferença aqui, Kalige, a diferença aqui, profissionais, a diferença aqui, pais, é que eu dei um comando, só que eu demonstrei para Alice com o meu corpo que eu a queria. O meu corpo queria a presença dela. O meu corpo se preparou. O tônus do meu corpo, a minha afetividade, meu aspecto psicomotor estabeleceu algo efetivo com a Alice. E aí eu comando, ok? Eu saí do livro, mas ela tá algo muito interessante. Então, ao invés de tomar o brinquedo dela, eu vou falar o seguinte: posso brincar com você disso daí? Como que brinca, Alice? Mostra pro papai. Tá. Eu faço o que agora? Tá. O que eu faço? Assim? A gente empurra tudo pra lá? Ok. E agora? Tá. Você faz o amarelo, eu faço o azul. E agora você faz o branco. Olha o branco. Só amarelo? E esse branco aqui?
Ok. Aqui, Khalid, eu simplesmente usei um conceito que muitos profissionais e pais precisam ouvir bem esse vídeo. A diferença de brinquedo e brincadeira. Brinquedo, Khalid, brinquedo pai, brinquedo mãe, brinquedo profissional. É um objeto pertencente ao brincar. E quem detém o brinquedo é dono dele. Então, ele faz o que quiser. Mas, Guilherme, isso daqui, ele é algo mais do que brinquedo. Para minha filha de 4 anos, que sentou aqui, sabe que significava isso? Ficar passando para lá e ficar passando para cá. Nossa, mas isso tem... Então não tem nada de importante. Claro que tem. Um dos primeiros conceitos de lateralidade são os domínios laterais do corpo. Da sua parte direita e da sua parte esquerda. Não necessariamente se você consegue nomeá-las. Então, ir para lá, tudo, e voltar, isso é um aspecto de lateralidade da criança. É um domínio psicomotor. Só que acontece o seguinte, Khalid. Pois é, quando a Alice está com esse objeto e ela está estabelecendo uma situação com ele, ela criou uma brincadeira. Ela está com ele e pode criar uma brincadeira ou não. É dela o brinquedo. Agora, se eu quero, por meio desse brinquedo, criar uma brincadeira, eu tenho que usar a minha capacidade, a minha desenvoltura, mas o mais importante, conhecer o público. Então, olha só o que eu vou fazer. Ela usou esse brinquedo, eu vou deixá-lo aqui, e eu vou tentar agora criar um jogo. Prestem muita atenção, ok? Alice, eu vou brincar de uma coisinha. Olha só. Ó. Olha só o que o papai vai fazer. Ok? Isso, agora deixa eu colocar um copo de água aqui. Eu seguro pra você. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção aqui, papai. Espremidinho, isso. Toda vez que a gente virar uma cartinha, a gente vai ter que ir lá no brinquedo e virar uma bolinha. Será que a gente consegue? Tá, então agora, primeiro é o papai ou você? Você, então vai lá, vira. Isso. Virou, o que tem que fazer agora? Vai lá. Qualquer uma. Isso, agora é o papai. O azul. Agora a Alice. Agora o papai. Ah, não. É a bolinha? E agora? Já estava levantando. Muito eu, na minha ansiedade, já respondi antes. Ela já estava levantando. Ó, eu que tinha errado. Agora o papai. E aí, Khalid, e aí, pessoas que estão me assistindo, é muito mais fácil eu recriar a brincadeira quando ela está aqui, ela está na minha mão. Ela está no meu colo. Mas ela não está assim, não, ela está no meu colo. Então é o seguinte, Alice, está muito fácil. Bom, a gente vai pegar agora, vai virar todas as cartas, tá? Só que o papai agora vai fazer algo novo com você. Presta atenção. Ó, você vai virar isso. A gente vai virar uma cartinha. Isso, vai virar uma cartinha. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a cor que está aqui, que é igual da cartinha. Vamos virar? Vira uma cartinha. Amarelo? Amarelo? Procura lá a pecinha amarela pra virar. Lá. Muito bem, agora é o papai. Que cor é essa? Vermelho. Vermelho? Achei. Agora a Alice. Azul. Se eu ficar aqui, a gente vai a filmagem inteira, não é? Vai a nossa conversa inteira. E pode ir modificando os comandos e percebendo que o desenvolvimento dela já permite. E qual que é a grande dificuldade dos profissionais e dos pais? É que, ótimo, de repente, o que aconteceu? Agora é o momento da gente ir embora. Agora é o momento de parar. Agora é o momento de mudar de atividade. Simplesmente eu chegar aqui e guardar tudo acabou, para ela é uma frustração. Só que eu tenho que dar um comando. E a criança adora, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eles adoram saber que um adulto está mediando, só que eles devem aprender. Então, se eu quero quebrar isso daqui, se eu quero proporcionar uma mudança brusca, eu tenho que me apresentar como corpo, me apresentar como uma pessoa importante para ela para fazer uma mudança tão drástica. Então, eu vou criar uma situação para sair daqui, só que vai ser interessante que vai ser um teste.
Talvez ela não queira, mas eu vou tentar. Então, olha só, ela está mergulhada na carta, ela está apaixonada por essa carta e já esqueceu esse brinquedo. Eu tenho que tentar criar alguma coisa para chamar a atenção de maneira característica. O que tá fazendo, pai? Ah, não sei, sabe? Eu gostaria de fazer algo diferente agora. Olha só. Ah, eu já sei. Eu vou fazer uma piscina pro Homem-Aranha. Como que eu consigo fazer uma piscina pro Homem-Aranha? Você me ajuda? Eu ajudo, só que eu pegar essas cartas e guardar. Você vai guardar? Então guarda aí. Rapidinho. Rapidinho. Eu guardar. É? Ah, então, peraí. Então faz o seguinte. Antes de você guardar as cartas, pegue pra mim as outras partes lá da piscina. Tá bom. Mas eu vou pegar isso aqui e... Calige, essa atitude dela de guardar envolve uma coisa que eu não vou falar pra você que eu tô orgulhoso porque, não, ela guarda todos os brinquedos. Não. Quando ela fala do guardar o brinquedo, ela ainda tem um valor afetivo nesse brinquedo, nesse jogo muito forte, ela não quer perdê-lo. Então, aí que vem uma forma também de trabalhar a organização da criança. A criança se ver no brinquedo, sentir o brinquedo, se ver na brincadeira, se ver nas coisas que estão espalhadas, é mais fácil também, tanto os pais quanto os profissionais. E os profissionais sabem muito bem disso. Só que eu tô aqui, ela sabe que eu estou aqui em outro brincar. Então, para mantê-la atenta ou querendo vir para mim, eu tenho que manter um diálogo. Então, olha só, Alice, realmente, daqui a pouco eu vou fazer a piscina sozinho mesmo? Eu tô guardando. Ah, você tá guardando? Você quer ajuda? Quero. Tá, deixa o papai guardar um tanto, então. Dá licença. Aqui. Aí. Agora tampa. Muito bom. Parabéns, tá? Tampa. E agora a gente vai fazer a piscina do homem. Então tá. Vou pegar. Ok. Calige, tenho mais uma vez a Alice. E de repente, isso daqui é um objeto que estava quebrando. Ou objeto que ela não poderia estar. Tirar da mão dela, eu não estou falando aqui, também eu não vou demagogiar aqui, que se tivesse algum objeto de perigo, o não é para esses momentos. O não pode, não agora. Só que quando a gente está falando do universo do brincar, a transição do brincar para o outro, não perder o que nós chamamos tal do lúdico, eu prefiro falar o seguinte, o mais complicado é não perder a afetividade. Isso que é o mais importante. Porque quando você mantém a relação afetiva, você faz essas transições. E você, muitas vezes, o profissional consegue fazer na velocidade que quer. E fazer na velocidade que quer, Calige, envolve um preparo. Envolve entender que eu estou com uma criança de 4 anos que, para ela, o brincar depende muito da manipulação. Sim. Depende muito da exploração, depende muito da criação, depende muito do desconstruir e construir. Então agora ela está fazendo uma piscina, mas do nada ela pode estar fazendo uma estrada. Porque as características do objeto. E aí que eu falo, isso daqui é um brinquedo na mão da criança. Se ela chegar aqui e falar que isso vai ser algo que ela vai colocar na cabeça e quebrar, pronto. E aí esse brincar que eu estabeleci, ela está procurando alternativas. Aquele momento que acho que todo pai passa, né? Exato. Papai, olha o que eu fiz. E Olha você o fica que olhando eu fiz. e pensando, o que será? Porque E a aí, imaginação dela... aí que entra a parte mais importante, que quando você está com a educação infantil e que os anos iniciais do fundamental, eu espero que tenha uma nova forma de ver, que é valorizar o chão. A Alice estava transitando para lá e para cá. A partir do momento que eu fui para o chão, ela viu em mim a possibilidade da continuidade do brincar. Então agora eu vou tentar fazer um teste. Desculpa, só para fechar essa ideia. Quando você mencionou a diferença da brincadeira e do brincar. Exato, do brinquedo. Desculpa, do brinquedo. Eles já estavam ali. Já estavam. Mas agora eles viraram. E aí, conceitualmente, o brinquedo é um objeto pertencente ao brincar, que quando utilizado no brincar pode se tornar uma brincadeira, mas a brincadeira tem um começo, meio e fim pré-estabelecido. E aí a gente pode avançar mais na brincadeira e falar do jogo. O jogo, as regras são estabelecidas, como por exemplo o jogo da velha. O jogo da velha não é um brinquedo, é um jogo. Jogos de tabuleiro são jogos, mas muitas vezes a gente acha que são brinquedos. E aí, uma interrogação aí na cabeça de gestores, coordenadores, diretores de escola.
Cuidado com o dia do brinquedo. Cuidado, porque conceitualmente, às vezes o dia do brinquedo é um terror. Eu atendo professores que vêm aterrorizados com o dia do brinquedo, eles têm traumas. Porque como eu posso delegar uma criança, dependendo da faixa etária, que divida o brinquedo? Se o brinquedo por conceito é dele. Falar isso para um adulto, o adulto divide por educação e por obrigação. Aqui está A criança não. piscina. Cadê a piscina? Aranha. Fez a piscina? Uau. Então coloca o Homem-Aranha dentro da piscina. Ficou lindo. Por nenhum momento ela saiu do brincar dela, que era construir Você tá aí a piscina. falando, parou de ajudá-la, Parei de ajudar. inclusive. E agora, pra gente meio que fechar com chave de ouro o chão, eu vou tentar fazer algo que... Oi. Que lindo. Tá molhando os Que fios. lindo, ele só tá com os pés. Eu vou tentar fazer algo que muitas vezes passa de maneira imperceptível pelos pais, por profissionais, só que a criança estabelece. Então ela tá aqui brincando, tá bom, Alice. Pode brincar. Vamos contar essa história? Agora sim. Uhum. Vamos. E de repente eu saí do campo de visão dela, mas continuo próximo afetivamente. Ela me quer. Então ela continua criando um diálogo. E percebe que o que acontece? Situações aqui bem interessantes. Eu preciso me afastar um pouco, porque eu quero dar autonomia para a criança. Por que eu tenho que ir a 1 quilômetro dela? Vai se afastando aos poucos. Vai dando a ela a autonomia, mas o que ela fez quando eu sentei? Ela virou para se certificar que eu estava aqui. Se sentiu seguro afetivamente, olha como ela está. Continuando a brincar. Então, uma coisa muito bacana, Khalid, que eu estou descobrindo, quando eu falo descobrindo, porque eu não descobri isso somente lendo livros, somente com o meu mestrado, ou estudando sobre desenvolvimento infantil. Eu aprendi isso considerando a prática do profissional, considerando a prática de muitos profissionais e realizando. Então, quando eu falo Prática é importante. quando eu falo para pais, Khalid, eu falo como pai e como um profissional que entende sobre o desenvolvimento da criança, mas entende que para levar isso para os pais, eu preciso do palpável. Eu preciso que os pais que estão assistindo agora sintam o que eu estou fazendo. E essa necessidade da Alice de interagir comigo pode ser com você. Papai, vamos jogar? Claro. O que é isso daí? Perceba, o Khalid, que a fala da Alice de 4 anos às vezes é conceitualmente mais correta que muitos adultos. Você viu o que ela acabou de falar? Vamos jogar. Porque ela viu nesse brinquedo, mais do que um brinquedo, ela viu o quê? Um jogo. E o que é um jogo? Uma possibilidade de interação. E aí que é importante conceitualmente. O jogo só tem graça quando se estabelece uma mediação. E para esse jogo é legal com duas pessoas, com mais pessoas. Ó, agora, Alice, o papai vai ter que sentar um pouquinho aqui de novo na cadeira. Daqui a pouco eu volto a brincar com você, tá bom? Tá. Você pode continuar brincando aí, não tem importância. Khalid, um pouquinho isso. Eu fiz um vídeo com meu filho, de certa forma, para anunciar este vídeo. E aí eu mencionei que uma das práticas que nós utilizamos muito nas nossas aulas da pós-graduação, nos nossos cursos em geral, é justamente essa metodologia ativa do hands-on. Quer dizer, o que você fez com a Alice aqui hoje é o que você faz na sala de aula com os alunos. Eu já participei de algumas, sei que você põe todo mundo para brincar mesmo. Exatamente. Mas uma das coisas que permeia esse encontro, e você mencionou algumas vezes, e eu achei importante mencionar aqui também, né, deixar bem claro, é a questão de você compreender o momento, o desenvolvimento da criança. Exatamente. Então, pais, professores, enfim, profissionais que trabalham com criança, ter esse conhecimento de que momento está a criança com quem você está brincando, trabalhando, enfim, é primordial para criar essas estratégias, para ter esses momentos felizes. É tão interessante isso que você falou, porque aí eu vou falar algo que pode gerar uma certa confusão para profissionais. Pais, não. Em nenhum momento eu falei de metodologia aqui. Em nenhum momento eu falei de linha de trabalho, de corrente
teórica, não. Eu falei de entendimento, ok? Mas você trouxe todos os conceitos sem mencionar. Perfeito, é aí que eu quero chegar. Eu fiz estratégias que podem funcionar com crianças de diferentes idades, dependendo da maneira como o adulto está mediando. Ah, mas a criança brinca sozinha. Perfeito, concordo. A partir do momento que é apresentada para ela brincar. E não só o brinquedo. Ela não teria acesso a esses brinquedos se não fosse um adulto entregar a ela. Então, o entregar é importante. Olha só, Khalid. Pais me perguntam se eles podem ou não dar brinquedos para os filhos em diferentes épocas, ao invés de só dar em datas festivas. Porque ele ouviu falar que isso alimenta o consumo, isso e tal. Eu falo assim, tá, tudo bem. Qual que é a sua dor, pai? Ah, é porque muita gente fala. Eu falei assim, não. Qual é a sua dor? O que está te incomodando? Ah, é porque... Aí ele revela. Porque mesmo eu dando brinquedo pro meu filho, Guilherme, eu não brinco com ele. Ele não quer brincar comigo, ele não senta para brincar. Aí eu falei assim, desses brinquedos, quando que você foi junto? Eu falei, como assim? Descreva o ato de dar brinquedo pro seu filho. Ah, eu chego, dou um presente, ele fica super feliz, abre, e depois? Ué, como assim? E depois, Guilherme? Eu falei, depois? Ué, não lembro. Se você não lembra o que é feito depois de entregar o brinquedo para o seu filho, significa que você não brincou com ele. Significa que você não abriu o quebra-cabeça e mostrou para ele que vire as peças, vire novamente, monta isso, brinca com ele. Então o que acontece? Você pode, muitos aqui podem estar achando que isso é ensaiado, mas como que eu vou ensaiar com uma criança de 4 anos, Khalid? Como? Então assim, você já teve acesso aí, ao meu endereço aí do Instagram. Vai lá, veja isso. Porque eu percebi que os pais precisavam, e os profissionais também, Khalid, que o professor Guilherme, que entende de psicomotricidade, entende de desenvolvimento motor, entende de comportamento motor, além disso, ele sabe lidar com criança, como muitas pessoas sabem. Só que ensinar isso que envolve a nossa preocupação agora, Khalid. E não só os profissionais, os pais que estão ouvindo. Sim. É legal aprender. Você não vai se sentir menos mãe, menos pai em buscar querer aprender. Eu não estou falando nem de conhecimento, querer aprender. E aí que envolve, para eu entender que um jogo pode ou não ser bem quisto para uma criança, não basta eu ler na embalagem acima de 8 anos. Alice tem brinquedos e jogos de crianças de 10 anos. Ué, mas isso é problema? É se eu entregasse na mão dela e virasse as costas. Ok? Então, quando eu pego um jogo da memória, onde isso é muito legal, e eu gostaria de falar da minha esposa quanto a isso. A minha esposa ensinou a Alice a desenhar o nome, baseado nela em ver o nome, que é um processo que é muito difícil. Só que eu não supervalorizo a escrita. E aí o que acontece? Nós temos um jogo da memória que, baseado no que ela fez, eu criei uma estratégia. É um jogo da memória que tem a figura e que tem o nome do objeto, ou o nome do animal. E aí o que acontece? A gente deixa tudo virado. Quando ela vira a escrita, eu leio para ela e falo, está na hora de procurar essa imagem. E ela vai abrindo. Ou abre a imagem, agora está na hora de encontrar o escrito. Só que, sem a gente perceber, a gente abria a palavra, por exemplo, lápis. Ela falou assim, tem o nome da Alice, mamãe, que era o L. Tem o nome da Alice, que era o A. Mas o nome, esse daqui está diferente da Alice. Por que ele tem esse tracinho? Que era assim. Ok? Tem o I. Ah, mas o pinguinho aqui é diferente. E aí o que acontece? Se estabeleceu algo pedagógico sem estar no espaço. Estimulou a curiosidade dela de uma forma super gostosa. Excluiu. E era um jogo de crianças que o quê? Já estava com letramento. E a Alice não tem o letramento. A Alice desenha o nome, ok? E é interessante essa nossa conversa, e eu sempre falo, olhando para os brinquedos e brincadeiras, pais e profissionais, está na hora da gente entender com carinho o desenvolvimento da criança sem neura, sem culpa de errar, e não se vangloriando de acertar. Então, muitos pais... entre avanços e retrocessos. Exato. Também, né? Então assim, nossa, Guilherme, fala para eu fazer o que você faz com a Alice, que meu filho, eu quero fazer com meu filho. Eu falei assim, não, primeiro eu quero falar de você.
Eu quero falar de você como mãe e de você como pai. Você tem que entender as características do seu filho. Quando você entender, E você as vai fazer... suas? Como você mencionou no início da nossa que são pais conversa. possíveis. Sim. Então, Calige, olha que bacana. Estamos num momento onde as informações chegam de todos os lados, o ensino remoto, a tecnologia, e por mais que tudo esteja acontecendo, eu continuo não tendo medo da tecnologia, eu não tenho medo da TV, não tenho medo do celular, porque minha filha assiste TV, minha filha assiste desenho, isso não é um problema para mim. O problema é quando ela desliga a TV ou quando ela está muito, ela excede o tempo, eu não estou do lado dela para ser a outra opção. Sim. Ou para oferecer a outra opção. Porque aí a tecnologia toma conta da criança. Porque ela ocupa qual papel? Do adulto. O seu. E também o que aterroriza os profissionais. Guilherme, uma das coisas que eu acho muito, muito bacana de tudo isso que a gente conversou foi que, apesar de 10 anos mais ou menos no ambiente acadêmico, agora você está falando tudo isso fora do ambiente acadêmico. Como você disse, uma facilidade de ter esse acesso, de ter contato com o seu material, com suas aulas, com a sua fala. Aí pelo Instagram, que a gente vai passar aqui o endereço, tá certo? E também nos nossos cursos. O curso de psicomotricidade, nós estamos trabalhando aqui num curso juntos também, que vai ser muito bacana em breve. Aí a gente já volta para mostrar esse curso para vocês. Mas o que eu gosto muito assim, da forma com que você trabalha é justamente essa questão de você sair um pouco da academia, né? Sair um pouco do científico. Não que isso seja um problema de forma alguma, mas é que você democratiza conhecimentos de uma forma que fica gostoso, fica fácil, fica divertido e eu acho que o mais importante, fica facilmente aplicável. Eu posso ouvir você e falar, peraí, eu vou fazer com meu filho, eu vou fazer com meu aluno e isso é muito gostoso. Eu já recebi feedback de avós que falaram assim, nossa, eu vou passar você, Guilherme, para minha filha, porque ela precisa ouvir umas coisas boas dessa, porque ela não brinca. Mas eu falo, ela não tá brincando à noite. Eu falei assim, não, mas tem que entender e tal. Ela, não, mas muitas coisas que você fala eu faço aqui em casa. Então ela tem que assistir o que você fala. Então essa questão de levar esse conhecimento, Caliche, foi a minha preocupação. Mas você falou algo muito importante. Eu me preparei muito para isso. Só que eu entendi que para ensinar pais, para ensinar pessoas que cuidam de crianças, para ensinar profissionais, para ensinar professores da educação infantil, anos iniciais e fundamental, eu tenho que falar para eles. Eu não tenho que falar apenas o que eu sei. O que eu transmito tem que chegar neles, no chão do trabalho, no chão da casa. Então, o meu conhecimento tem que ser palpável também. E isso me apaixona, porque até minha expressão agora mudou. Porque meu olho fica trincado, porque eu tenho sede por isso. Então, nas capacitações que nós já fizemos juntos, o meu desafio, eu fico mais estimulado quando eu chego lá, os professores estão com os braços cruzados, porque eles foram maltratados. E sabe por que eles foram maltratados? Muitos conhecimentos foram jogados para eles. Então eu falo, eu não sou um professor universitário, eu não sou aqui um professor acadêmico. Eu sou um colega, mas um colega que vai falar da prática. Então não adianta só falar, como as de vocês. não adianta só falar que vai falar para eles, que vai falar do chão da escola. Eles devem sentir. E os pais, mesma coisa. As angústias também são as mesmas, as alegrias também são. Também. Gente, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu agradeço. Podíamos ficar horas aqui conversando. Alice vem, Alice vai. A Alice ia gostar. Mas vamos fazer novamente. Então. Claro, vamos fazer. Obrigada por você estar aí assistindo a gente também. Se você tiver dúvidas, se você tiver interesse nos assuntos que a gente abordou aqui, entre em contato com a gente, entre em contato com o Guilherme ou com o próprio Instituto Paranaense de Ensino. E se você está interessado em fazer cursos com o Guilherme, olha aí, tem várias opções. Pode fazer um curso com a gente no Instituto Paranaense de Ensino, nos cursos de pós-graduação, nos nossos cursos livres, mas também pode ter uma relação bem próxima, que eu achei fantástico. Em breve, né? Em breve, brevíssimo, é isso? Brevíssimo. O Guilherme vai estar é ótimo. O Guilherme vai trabalhar semanalmente possibilidades, como pais, como professores, dando dicas, batendo um papo, ouvindo
né? Um lugar- E construindo Um junto. lugar para os pais aprenderem. Isso aí. Isso é bacana, preste atenção, um lugar para aprender. Obrigada, Eu Guilherme. agradeço, amigo.